E se eu te dissesse que uma inocente fábula está falando dos seus obstáculos, dos seus desejos, dos seus impulsos? Vamos explorar juntos, mas antes, já se inscreva no canal Alma Sem Fronteiras. A cada episódio traremos conteúdos de Mara Flores sobre ir além das fronteiras e te levam além do óbvio. Bom, imaginem um manual brutal, assim, de sobrevivência num deserto ou mesmo num campo de batalha. Aquela coisa de pura tensão, né? Exato. Agora peguem todo esse conhecimento tático, tipo toda essa manipulação psicológica e táticas de Guerra Fria e disfarça tudo isso com ilustrações de sapinhos, raposas, burros falantes. Que é a última coisa que a gente esperaria. Pois é, mas é exatamente isso que temos na nossa frente hoje, na nossa exploração. Um material vastíssimo, uma coletânea gigantesca intitulada Só Fábulas, cheia de textos clássicos que a gente normalmente associa, sabe, a cartilhas infantis ou revisões escolares. Sim, aquela coisa bem inocente. Mas ao raspar um pouco essa superfície fofa, o que emerge é um tratado super impiedoso sobre como a mente humana opera de verdade. Certo, vamos desempacotar isso. Por que essas histórias disfarçadas sobreviveram por milênios, afinal? Qual é a engenharia social oculta nesses textos? Olha, para entender o peso real desse material, a gente precisa olhar para os dados históricos que o próprio documento nos fornece logo no início. Não estamos lidando com invenções recentes, tá? Ah, não mesmo. O texto traça a linhagem dessas narrativas até Esopo, lá na Grécia do século VI a.C. Nossa, muito antigo. Muito. E essas histórias circularam de forma oral até serem compiladas por Demétrios por volta de 325 a.C. E depois disso elas foram remodeladas por várias figuras históricas. A gente vai de La Fontaine, na França, até chegar no Monteiro Lobato, aqui no Brasil. O que é fascinante aqui é a arquitetura imutável da psicologia humana. Como assim? É que, tipo, a biologia evoluiu, as sociedades evoluíram, nós criamos tecnologia, fomos à Lua, mas o instinto cru de inveja, sabe? Ou o mecanismo de uma mentira bem contada. Ou aquela paralisia diante do poder. Exatamente isso. Tudo isso continua operando da mesmíssima forma que operava há mais de 2000 anos. Isso salta aos olhos logo de cara no material, né? Especialmente quando ele aborda o que parece ser uma crise de identidade crônica. Ah, o primeiro bloco de história, sim. Isso. O primeiro grande bloco foca muito nessa insatisfação perpétua com a nossa própria natureza. É o clássico conto do O Sapo e o Boi. O sapo, sentado lá no brejo dele, vê a imponência do boi bebendo água. E, em vez de continuar a vida normal dele, ele é sequestrado cognitivamente por uma inveja que, olha, beira o delírio. Uma inveja totalmente irracional. Total. Ele começa a estufar o próprio corpo para tentar igualar o tamanho do boi, ignorando completamente os avisos ao redor de que aquilo é tipo uma impossibilidade física. E a física sempre cobra seu preço, né? Sempre. E claro, ele acaba explodindo de tanto estufar. É um fim trágico, mas o texto ainda ressalta bem a moral trazida pela coruja na história que diz que é nisso que dá não se conformar com o que se é. E logo na sequência da leitura, a gente vê o mesmo padrão patológico em O Burro e o Grilo. Ah, essa do burro é sensacional. É muito ilustrativa. O burro escuta o canto do grilo, fica maravilhado com a melodia toda e decide que quer aquela voz para si de qualquer jeito. E o mecanismo lógico que ele cria na cabeça dele é bizarro. Ele acha que é a comida, né? Isso. Ele assume que a habilidade incrível do grilo vem da dieta dele. Quando o grilo revela que vive basicamente de orvalho, o burro, que é um animal de carga imenso, passa a consumir apenas gotas de orvalho. O que é um absurdo biológico. Completo absurdo. O resultado biológico óbvio se impõe rápido. Ele quase morre de inanição e, no final das contas, só consegue soltar um zurro super fraco. Sabe, lendo essa parte, a analogia com o mundo atual, para mim, é quase dolorosa. Por causa das pressões de produtividade? Sim,
O burro tentando viver de orvalho é a imagem perfeita dessa cultura moderna de produtividade tóxica, ou até daquelas dietas extremas. Alguém vê, sei lá, um bilionário na internet que acorda às 3 da manhã e toma banho de gelo. Ah, os famosos guias de sucesso. Pois é, e a pessoa imediatamente assume a mesma, digamos, dieta de orvalho, achando que isso magicamente vai gerar os mesmos bilhões para ela. Ou, trazendo para o mundo corporativo, é aquela síndrome do impostor pesada, onde tentamos cantar como grilos, forçando uma persona que a gente não domina. Sendo que a nossa força é outra. Exatamente. Quando a nossa verdadeira força de tração, o nosso zorro, é o que a situação realmente exigiria de nós. Mas olha, eu preciso confessar que essa leitura me causou um certo desconforto, fiquei um pouco dividida. Por quê? Porque soa incrivelmente determinista, sabe? Estaríamos nós condenados à mediocridade? Tipo, essas fontes estão tentando dizer para quem nos escuta que a gente nunca deve tentar aprender algo novo ou mudar de vida. Essa é uma armadilha bem comum na interpretação desse texto inicial. Mas se a gente cruzar isso com outras histórias do próprio material, a distinção psicológica fica muito, muito nítida. Não é uma defesa da estagnação de forma alguma. Ah, entendi. É mais sobre o motivo, então. Exato. É um aviso sobre a motivação por trás do esforço. O texto de O Macaco e o Camelo ilustra bem essa diferença sutil. Na história, o macaco dança de forma super ágil por uma assembleia de animais e é fortemente aplaudido por todos. Ele manda muito bem. Sim, ele está no elemento dele. Aí o camelo observa aquilo e, movido puramente pela vontade de usurpar aqueles aplausos, ele tenta imitar a dança do macaco. E dá tudo errado, claro. Tudo errado. Ele se embola nas próprias pernas, passa um ridículo enorme e acaba sendo enxotado pelos outros animais. O erro do camelo não foi tentar melhorar as próprias habilidades. O erro foi o ego. Isso. O erro foi buscar a validação externa, mimetizando uma natureza que não tem nada a ver com a dele. A busca cega por aprovação faz a gente ignorar as nossas próprias vantagens comparativas. Faz muito sentido. Tentar evoluir as próprias habilidades reais é crescimento, mas tentar apagar a própria identidade só para ser ovacionado por terceiros é praticamente um suicídio psicológico. Uau! Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se tentar forçar uma identidade é uma forma de autossabotagem, o material vira a chave para mostrar o que acontece quando o ataque vem de fora. E eu não digo de garras ou dentes de outros animais, mas de palavras mesmo. A arma mais afiada, sem dúvida. Os predadores no texto, que são quase sempre representados pela raposa, eles parecem ter um doutorado em hackear as vulnerabilidades cognitivas das presas, não acha? Sem dúvida nenhuma. A raposa é a encarnação perfeita do engenheiro social nessas narrativas. Ela compreende muito bem que a força bruta gasta muita energia e traz riscos desnecessários. Enquanto a lábia não custa nada, né? Exato, a manipulação faz a vítima entregar o que o predador deseja de muito bom grado. O caso da fábula A Raposa e o Corvo é cirúrgico nisso. O corvo tá lá todo seguro no alto de uma árvore com um pedaço de queijo no bico. A raposa não sabe escalar? Então o que ela faz? Ela ataca o ego do bicho. É um ataque direto à vaidade. Direto. Ela solta elogios desmedidos sobre a plumagem do corvo e diz que, nossa, se a voz dele for tão bela quanto a aparência, ele com certeza seria o rei das aves. E o corvo, que fica totalmente embriagado por aquele elogio, abre o bico para provar que sabe cantar. E aí a gravidade faz o resto. Pois é, o queijo cai direto na boca da raposa. O material joga a moral de que precisamos ter cuidado com quem muito elogia. Mas não é só uma questão de vaidade simples, lendo ali parece haver uma espécie de curto-circuito acontecendo no cérebro do corvo. Exatamente, é uma ótima leitura. O que a fábula descreve ali, na verdade, é a criação de uma dissonância cognitiva induzida por dopamina. Dopamina? Como assim? É que quando a raposa elogia o corvo, ela ativa em cheio os centros de recompensa do cérebro dele. O desejo de acreditar que ele é especial, que ele é superior aos outros, é tão avassalador que o cérebro límbico dele... Que é a parte emocional, certo? Isso, focado na emoção e na recompensa. Esse cérebro límbico simplesmente desliga o córtex pré-frontal, que é justamente a área da lógica e da percepção de ameaças. Caramba, ele fica cego. Totalmente.
O corvo esquece o fato básico e elementar de que raposas comem pássaros, porque focar nessa ameaça exigiria abrir mão do prazer imediato que aquele elogio trouxe. A adulação é, no fundo, um vírus que desativa o firewall crítico da nossa mente. Nossa, um vírus que desativa o firewall. Que metáfora boa! E sabe, essa manipulação de percepção também acontece contra humanos no material. Em A Raposa e o Lenhador, a raposa pede refúgio ao lenhador para fugir de uns caçadores. Ele vai e a esconde na cabana dele. Aí chegam os caçadores. Isso! Quando os caçadores chegam, eles perguntam sobre ela. O lenhador, que está tentando não se comprometer muito, responde em voz alta que não viu a raposa. Mas, ao mesmo tempo, ele discretamente aponta o dedo em direção à cabana. Uma atitude bem covarde. Muito! Os caçadores acabam não captando o sinal visual e vão embora. Quando a raposa sai, o lenhador tem a cara de pau de cobrar um agradecimento. E ela rebate na hora, dizendo que agradeceria se as ações dele combinassem com as palavras. A divisão entre o que dizemos e o que fazemos é exposta de maneira brilhante ali. É a velha hipocrisia humana, né? Exato. Mas isso me leva a uma outra história onde a dinâmica de confiança muda um pouco, que é o pulo do gato. Sendo muito honesta com você, eu li essa parte e fiquei bem dividida. Dividida por conta do pacto que os dois fazem na história? Sim, a raposa propõe uma trégua. Ela diz que para de caçar o gato, desde que o gato ensine a ela todas as suas técnicas de salto. E eles fecham um acordo. Um acordo meio tenso. Bem tenso. O gato ensina o salto de banda, a cambalhota, o duplo mortal, enfim. Ele ensina uma lista enorme de manobras para a raposa. Até que ela, achando que superou o mestre, tenta dar o bote letal nele ali mesmo. Quebrando o acordo na mesma hora. Quebrando na mesma hora. Só que, nesse momento exato de ataque, o gato executa um salto no ar impossível de prever. A raposa passa reto e se arrebenta toda. Quando ela reclama dizendo que aquele pulo específico não estava no currículo ensinado, o gato diz que esse é o famoso pulo do gato. O grande segredo dele. Exato. O segredo mantido justamente para lidar com malandros. A minha provocação aqui é o seguinte: o gato não agiu de má fé nessa situação. Ele reteve informação em um acordo que, teoricamente, exigia confiança mútua. Isso não o torna tão manipulador quanto a própria raposa? Olha, se conectarmos isso com o panorama geral da gestão de riscos que a gente vê no livro, a resposta é decididamente não. A atitude do gato é, na verdade, o ápice da inteligência de sobrevivência em cenários de assimetria. Como assim cenários de assimetria? É que confiança não deve ser um interruptor de luz, que você simplesmente liga ou desliga de uma vez. Ela deve ser um controle gradual, sabe? O gato entregou valor real. Ele cumpriu a função de professor, sim, mas ele manteve a clareza sobre a natureza predatória da outra parte. Diferente do corvo. Exatamente. O erro fatal do corvo foi ceder à ilusão de que o predador havia deixado de ser um predador, só porque agora usava palavras doces. O gato, por outro lado, ele entendeu que a gente não pode terceirizar a própria segurança. Entendi. Ele ensinou, mas se protegeu. Isso. Manter um último recurso, o tal do pulo do gato, não é traição. É estabelecer um limite estrutural num mundo onde nem todo mundo opera sob as mesmas regras éticas que você. Faz muito sentido. Manter uma carta na manga porque a mesa é composta por trapaceiros. Mas até aqui, a gente está analisando cenários onde a inteligência, o debate, a negociação ainda tem, algum peso, né? Existe algum espaço para manobras lógicas. O jogo ainda acontece no campo das ideias. Pois é, só que a leitura toma um rumo extremamente sombrio. O quê? Vai ficar só me olhando? Ainda não se inscreveu? Vem comigo, deixa o like, compartilha e participa. Essa história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir. Quando entramos nas fábulas que exploram o momento exato em que a lógica simplesmente colapsa e a força bruta domina o tabuleiro de vez. O Lobo e o Cordeiro é, talvez, a narrativa mais angustiante de todas no texto. Sem dúvida. É o estudo definitivo sobre o uso performático da argumentação por parte de quem, na verdade, já detém o poder absoluto.
Exatamente isso. A cena é bem simples. O cordeiro tá bebendo água no riacho. O lobo surge com fome, mas ele não ataca direto. Ele procura um verniz moral para tentar justificar o massacre. Ele quer parecer que está com a razão. Aham. Ele acusa o cordeiro de sujar água. Aí o cordeiro rebate com uma lógica de ferro, dizendo: a água corre de onde o senhor está, ladeira abaixo, para mim. Como posso sujar o que o senhor ainda vai beber? É uma defesa inquestionável. Inquestionável. Mas o lobo ignora e já muda a acusação. Ele diz que ano passado você falou mal da minha família. O cordeiro responde na hora: isso é impossível, senhor lobo, eu nasci este ano. O lobo tenta culpar os irmãos do cordeiro, mas descobre que ele é filho único. Ou seja, o cordeiro desmonta todas as falácias. Todas. E quando fica claro que o cordeiro venceu o debate em todas as instâncias racionais possíveis, o lobo simplesmente diz que se não foi ele, foi alguém da raça dele, e devora o coitado impiedosamente. A moral final é muito seca. Contra a força não há argumentos. É bem desolador. É pesado, sim. Mas o que precisamos extrair dessa fábula não é o fatalismo de se dar por vencido. É a compreensão fina de como debates de má-fé funcionam na prática. O cordeiro operava sobre a ilusão de que ele estava num tribunal de justiça, onde os fatos determinam o resultado. Mas ele não estava. Não! O lobo sabia muito bem que aquilo era um abatedouro. Para ele, os argumentos não serviam para descobrir a verdade. Serviam apenas para fabricar um pretexto, uma desculpa qualquer. Faz todo o sentido. A lição mais profunda aqui é que a gente precisa aprender a reconhecer quando o nosso interlocutor não tem qualquer interesse em resolver um conflito de forma racional, quando o objetivo dele é apenas exercer dominação. Nesses cenários assimétricos, investir a nossa energia tentando provar que se tem a razão é uma perda de tempo brutal e que pode ser fatal. Nossa, muito forte isso. E essa paralisia diante dos outros assume uma forma bem diferente em O Homem, Seu Filho e o Burro. Em vez da força bruta de um lobo, a tirania aqui vem da opinião pública. Essa fábula é um clássico sobre pressão social. Muito. A história mostra um pai e um filho caminhando junto com um burro em direção ao mercado. Se eles andam a pé, a multidão ao redor os chama de idiotas por terem um animal de montaria e não usarem. Aí o pai coloca o filho no burro. Isso, mas aí as pessoas os acusam de mimar a criança enquanto o velho sofre caminhando. Então eles trocam, o pai monta e o filho vai andando. E de repente o pai é taxado de monstro egoísta pela multidão. É um ciclo sem fim. Sem fim. Quando os dois finalmente montam no burro juntos para tentar agradar todo mundo, são xingados de cruéis com os animais por estarem pesando demais no coitado, e aí num desespero completo para não desagradar mais a ninguém, eles terminam amarrando o animal num tronco e tentando carregar o burro nas próprias costas. O que é a imagem do caos absoluto. Completamente. Acabam caindo no ridículo absoluto. Claro, o burro se assusta com a situação bizarra, acaba caindo no rio e morrendo. E os dois voltam para casa de mãos vazias. Essa é, olha, a anatomia perfeita da paralisia analítica causada pela busca de validação universal. Validação universal, Quando a bússola interna de um indivíduo é substituída pelas demandas contraditórias de uma plateia externa, o colapso é simplesmente inevitável. Quem tenta satisfazer todas as expectativas ao mesmo tempo acaba carregando um peso irracional nas próprias costas. E, ironicamente, perdendo o respeito de todos. Exato. Não agrada ninguém e se destrói no processo. Falando em peso irracional e expectativas, eu preciso confessar que a fábula Podia Ser Pior me deu um nó na cabeça. Aquela do rabino? Essa mesma, a história do Isaac e do rabino. O Isaac mora num barraco minúsculo com uma esposa irritada, 6 filhos que choram o tempo todo e ainda os sogros. A vida dele é um inferno, insuportável. Aí ele vai até o rabino pedir uma salvação. E o conselho é bem peculiar. Peculiar é pouco. O rabino pergunta quais animais o Isaac possui, descobre que são algumas galinhas, uma cabra e uma vaca. E então ele dá o conselho mais absurdo imaginável. Ele manda o Isaac colocar todos esses animais para morarem dentro do minúsculo barraco junto com a família inteira. Que já não tinha espaço para nada. Exato. Espera aí.
Espera aí, então o que tudo isso significa? Eu li essa fábula e, sério, me parecia puro gaslighting. Parecia, né? Totalmente. O rabino não resolve de fato a vida do Isaac. Ele só cria um problema gigante artificialmente e depois retira esse problema para que a miséria original pareça boa de repente. Como isso pode ser um conselho válido na prática? A princípio soa quase cruel. Mas o que o rabino aplicou ali foi uma intervenção psicológica brilhante de reestruturação cognitiva. Ele trabalhou diretamente com um conceito da psicologia chamado de adaptação hedônica. Ah, adaptação hedônica. Explica melhor. Claro. Nós, seres humanos, temos essa tendência natural de nos habituar muito rapidamente a qualquer nível de conforto que a gente atinge. A gente transforma aquilo na nossa nova linha de base neutra, sabe? E passa a focar e notar apenas as pequenas falhas do dia a dia. Ah, a gente esquece o que tá bom e foca no ruim. Isso. O Isaac havia perdido completamente a perspectiva do que era suportável na vida dele. Ao forçá-lo a viver um caos absoluto, imagina, dividindo o pouco espaço com animais grandes, sujeira e um barulho extremo, o rabino basicamente resetou o sistema nervoso e o referencial psicológico do Isaac. Caramba, ele criou um contraste. Um contraste gigante. Quando os animais são finalmente retirados de lá, um a um nos dias seguintes, o barraco não aumentou um único centímetro físico, concorda? A sogra e os filhos não mudaram de personalidade. Tudo continuava igual ao começo. Igualzinho. Mas quando Isaac retorna ao rabino radiante, agradecendo pela paz e pelo espaço, a linha de base mental dele foi reajustada. O ensinamento aqui é muito profundo. Quando não temos poder ou recursos para alterar a nossa realidade material, a sobrevivência exige que a gente tenha o poder de alterar violentamente a nossa perspectiva sobre ela. Nossa, alterar violentamente a nossa perspectiva. Isso muda tudo. E como a gente constrói o nosso futuro com base nisso. Porque as fábulas do material operam essa transição de forma genial. Se a mudança de perspectiva, tipo, salva o nosso presente, como você explicou, é o planejamento e a renúncia que protegem o nosso amanhã. É aqui que o texto contrapõe brilhantemente a ganância destrutiva versus a economia da paciência. E isso levanta uma questão importante, sabe? Sobre a nossa incapacidade neurológica de avaliar bem as coisas a longo prazo. É um fenômeno super conhecido na economia comportamental, chamado de desconto hiperbólico. A gente quase sempre prefere uma recompensa imediata pequena do que uma recompensa futura gigante. E às vezes com resultados catastróficos. O caso da galinha dos ovos de ouro é o exemplo de manual disso, certo? Um exemplo perfeito. O fazendeiro tem lá uma renda garantida, um ovo de ouro por dia caindo no colo dele. Mas o desejo louco de ter todo o suposto tesouro de uma vez acaba cegando ele. Ele pega a faca, abre a galinha no meio e descobre o quê? Que a anatomia dela era perfeitamente comum por dentro. Ele destrói o próprio sistema de riqueza. Sim, destruiu a fonte por não conseguir suportar o ritmo natural daquele processo. E o cão e seu reflexo que vem logo depois opera exatamente nesse mesmo registro. Essa também é muito boa. O cão já tem um pedaço excelente de carne na boca. Aí ele olha para a água do rio, acha que o reflexo dele é um outro cachorro com um pedaço de carne maior ainda. E por pura ganância e inveja, ele abre a boca para tentar atacar o reflexo e roubar a carne do outro. E aí a carne real dele cai no rio. Cai no rio e ele fica sem absolutamente nada. É o clássico FOMO, sabe? O medo de estar perdendo algo melhor por aí, destruindo o que já está garantido nas nossas mãos. E o interessante da nossa análise de hoje é que o texto apresenta o antídoto definitivo para esse tipo de pensamento imediatista. Ele faz isso lá na fábula A Formiga e o Grão de Trigo, na versão do Monteiro Lobato. Sim. Que subverte completamente aquele arquétipo clássico da formiga que apenas carrega folhas de um lado para o outro sem pensar. Ah, essa fábula é genial, eu fiquei fascinada. A formiga encontra um grão de trigo que recém caiu na terra. E o que ela faz? Ela começa a arrastar ele para o formigueiro, visando o consumo imediato, que é o instinto natural dela. Mas aí o grão de trigo interrompe e propõe uma negociação. Ele tem uma proposta de valor. Total. Ele diz, eu sou uma semente. Meu propósito não é ser mastigado agora. Se você me deixar aqui na terra para que eu cresça, no ano que vem eu te devolvo 100 grãos de trigo iguaizinhos a mim. A formiga, bem cética, pergunta como ele pretende fazer isso, né? E a resposta do trigo é formidável. Ele fala, é um mistério da vida, confia em mim.
E a formiga, surpreendentemente, solta o grão e vai embora. Ela investe no longo prazo. Isso. E no ano seguinte, a promessa se cumpre e ela tem 100 grãos. Essa interação, ela transcende o mero acúmulo de alimento. A formiga aqui atua de verdade como uma investidora visionária, uma investidora de risco que entende o poder dos juros compostos ou, nesse caso específico, o poder biológico da multiplicação. O agricultor da galinha dos ovos de ouro tentou extrair capital antes do tempo de maturação e acabou falindo. Ele não teve paciência nenhuma. Nenhuma. Já a formiga aceitou adiar sua gratificação presente e confiou naquele ciclo invisível e demorado da natureza. O resultado foi um retorno exponencial. Toda a economia baseada em confiança e em investimentos futuros opera exatamente sobre esse eixo, de suportar a fome provisória no presente em prol de construir um sistema sustentável no futuro. Nossa, é muito denso. Nós começamos a nossa exploração de hoje imaginando que, sei lá, leríamos umas histórias ingênuas antes de dormir e acabamos desconstruindo os abismos da mente humana. Passamos pelas armadilhas de imitar quem a gente não é, pelos atalhos neurológicos que são criados por predadores que só nos elogiam, pelas dinâmicas assimétricas da força bruta contra lógicas inofensivas e, por fim, por essas difíceis negociações de perspectiva e de longo prazo. É um mergulho profundo mesmo. E para ancorar todas essas dinâmicas complexas que a gente discutiu, o material nos entrega, lá no final, uma última narrativa. Ela é curtíssima, mas tem um peso filosófico avassalador que se chama As Árvores e o Machado. Ah, essa é de deixar qualquer um pensando. A premissa é simples. Um lenhador entra na floresta, sem ferramentas prontas, e ele pede às majestosas árvores que lhe doem apenas um pequeno pedaço de madeira. Ele diz que precisa só de uma haste modesta, sabe? Para servir de cabo para sua lâmina de metal. E o Conselho das Árvores, acreditando que aquela doação era inofensiva, concorda prontamente e entrega o tronco de uma jovem árvore para ele. Que erro fatal! Sim, porque no instante seguinte, o lenhador encaixa a lâmina naquele cabo e inicia um processo de devastação implacável. Ele começa a derrubar a floresta inteira com golpes contínuos. E enquanto assiste ao fim do seu próprio mundo, um velho carvalho lamenta por que restou ao seu redor. Se não tivéssemos doado a madeira para o cabo do machado dele, viveríamos ainda centenas de anos. É pesado demais. As árvores não entenderam de jeito nenhum que elas estavam, na verdade, financiando e estruturando o seu próprio fim. Uma lâmina afiada, sem o cabo adequado, não teria força de alavanca suficiente para derrubar gigantes da floresta. É uma ausência trágica de pensamento sistêmico da parte delas. É a gente ajudando a construir a nossa própria ruína. Exato. E trazendo todo esse arsenal psicológico riquíssimo dessas fábulas para a realidade de quem nos escuta hoje, seja nas relações de trabalho, nas dinâmicas interpessoais ou naquelas pequenas negociações silenciosas do cotidiano, a reflexão que fica para nós é essa. Em quais momentos, motivados apenas por ingenuidade, por medo de contrariar expectativas ou por uma tremenda carência de aprovação externa, nós estamos entregando, de muito bom grado, o cabo do machado para processos e pessoas que inevitavelmente vão nos derrubar depois. Pensem nisso na próxima vez que virem o livro infantil numa estante. Até o nosso próximo mergulho. Explore nossa playlist Podcast Entre Linhas, onde traremos temas atuais e atemporais sem fronteiras. Mara quer saber, alguma fábula te tocou de um jeito que você não via antes? Comente, compartilhe e deixe o seu like. Se tudo for sobre ser você, eu sou a alma sem fronteiras. Eu sou a alma sem fronteiras. Mara Flores. Além do óbvio, onde o que está nas entrelinhas define